Olá pessoal, vocês estão bem? Esse é um dos primeiros vídeos da série de equidiocultura que nós vamos produzir aqui como conteúdo para vocês no YouTube. Nós precisamos pensar em cólica para equinos, em cólica, né? Que a cólica está para equinos, assim como outras doenças importantes estão para os ruminantes. Por exemplo, a mastite está para quem cria bovinos de leite. Então, a prevenção e o controle são muito importantes. Obviamente, a gente vai tratar os casos, mas prevenir é bem mais importante. Eu sou professora Neide, sou veterinária e sou professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Nossa primeira parte aqui vai nos contar a respeito de como foi organizado esse assunto. A introdução, o que é a síndrome cólica, quanto que custa, qual que é a incidência, os fatores predisponentes, as causas das cólicas de diferentes origens, né? Qual que é o animal que mais sofre de cólica, que é o equino, por que disso, os tipos e os sinais de cólicas, o tratamento inicial, o diagnóstico e tratamento veterinário e os manejos para evitar os problemas, né? Fechando o nosso assunto aqui com as considerações finais e as referências. Eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, vocês entrem em contato aqui, né, nos comentários aqui embaixo no vídeo, e eu vou ter muito prazer em responder. A primeira coisa que a gente pensa quando tá no cenário de produção animal é que nós precisamos ter esse triângulo aqui muito bem equilibrado, né? A nutrição do animal, a genética e a sanidade. Não adianta nada eu ter um cavalo de 100 mil reais que não esteja nutrido adequadamente ou com os aspectos sanitários respeitados os protocolos de prevenção, vacinação, vermifugação e vários outros que são requeridos na criação de equinos. Da mesma forma, eu espero que muitas vezes a sanidade esteja deficiente em animais criados em más condições, animais muitas vezes sem raça definida, que às vezes nunca viram um vermífugo na vida, né? Uma vacina na vida deles toda. Então, esse sistema de produção de animais, seja equinos ou outras espécies, precisa desses fatores serem equilibrados para a gente ter a máxima produtividade do animal e também o máximo conforto do animal. Só que isso tudo, esse triângulo está dentro de uma coisa maior que é o manejo. E o manejo depende do ser humano, né? Fazer o manejo alimentar, a gente faz lá o plano nutricional direitinho, fazer o manejo alimentar, desculpem, fazer o manejo alimentar é o ser humano que faz. Fazer os protocolos sanitários é o ser humano que faz, né? O direcionamento genético da tropa é o ser humano que faz. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha produção animal. E, infelizmente, a doença que mais mata os equinos é a cólica, apesar da maioria dos casos serem simples. E o equino com cólica é um dos problemas mais relatados por proprietários. São alterações graves, né, muitas vezes prolongadas, de dor intensa no abdômen do animal. Vocês vejam aqui esse animal, né, já com o abdômen bem distendido, deitado ao solo e se debatendo. Alterações prolongadas com dor intensa sempre são urgências nos hospitais veterinários e nós precisamos sim, né, determinar qual que é esse momento. Um pouquinho antes disso, a gente fala assim, o que é cólica? É dor abdominal de moderada a severa e é considerada uma síndrome, ou seja, um complexo com vários sinais clínicos de origem multifatorial e que cursa, né, com distúrbios ácido-básicos e hidroeletrolíticos, além de disfunção de órgãos vitais. Então, acaba que por que causa muita morte? Porque isso tudo aqui junto, né? Multifatorial, distúrbios ácido básico e eletrolíticos e disfunção de órgãos vitais. E aqui, aquele mesmo animal, da outra foto que estava já deitado ao solo, vocês veem a posição característica, ó, abrindo o quadrilátero de sustentação para tentar aliviar, né, a pressão abdominal aí no caso dessa cólica.
os pesquisadores nos dizem, né, que identificar a cólica é fácil, né? Qualquer pessoa aí com o mínimo de conhecimento em equino sabe que o animal está com cólica. O que é difícil? Saber qual a causa, chegar no diagnóstico da causa e da conduta. Se a conduta é clínica e vai resolver o problema do animal ali clinicamente, ou se a conduta é cirúrgica, de forma adequada e a tempo. Porque muitas vezes os casos são levados para os hospitais veterinários de forma tardia, e aí é até tentado fazer o procedimento, né? Tenta-se fazer o procedimento, mas muitas vezes o procedimento tardio, o prognóstico já é ruim e o animal não sobrevive. E nas cirúrgicas, né, que é isso que a gente está falando aqui, ó, se o animal não for operado, ou se for operado de forma inoportuna, ou seja, que não for operado a tempo, o resultado é sim o óbito do animal. Então, é por isso que, por mais que a maioria dos casos sejam simples, muitas vezes ainda provoca a morte dos animais aí. Provavelmente, quase todo mundo que trabalha com equinos aí já ouviu falar, ou que possui equino, já ouviu falar de um animal que morreu de cólica. A sobrevivência pode ser de 1/4 a 90% dos casos. Vai depender muito, né, dos distúrbios dos órgãos vitais, que a gente já falou, né, cardiovasculares e metabólicos associados. E as obstruções intestinais, que são uma grande causa de cólica, né, são uma das principais causas de internação e óbitos de equinos em hospitais veterinários. Então, é um fato, né? Quanto que custa uma cólica? Nos Estados Unidos são relatadas perdas de 12 a 24 mil, de 12 mil a 24 mil casos anuais, desculpem, não são perdas, e as perdas, sim, são da ordem de 144 milhões de dólares. Né? As perdas de animais em torno de 70 milhões de dólares e de uso do animal, né, de 48 a 72 horas ou mais. Vai depender muito se aquela cólica é uma cólica mais moderada ou se é uma cólica já severa. A parte clínica, né, em torno de $1.000 o custo aí da parte do tratamento clínico. E o tratamento cirúrgico varia bastante da fonte que a gente pega, de 2 mil a 24 mil reais, $1.000 por ano, desculpem, todos os valores são em dólares, ou de 3 mil a 10 mil dólares por animal, né, segundo as fontes aí dos Estados Unidos. E a incidência, né? Aqui nesse gráfico nos mostra a porcentagem de ocorrência em puro sangue, né? As raças quarto de milha, pentirossi, Appaloosa e outras raças. Colocando um percentual maior aqui, ó, de casos de cólica, né? Segundo o USDA, nos animais puro sangue, os animais de corrida, né, de turf, são animais grandes, né, com abdômen desenvolvido, animais de temperamento bastante agitado e que são propensos, sim, a ter cólica. Em torno, né, de incidência de 4 a 10% ao ano, mas podem chegar a valores absurdos de 30% do plantel ter cólica, né, ou até 4,2 casos para cada 100 cavalos ao ano. A gente está falando de um prejuízo bem grande. E no Brasil, essa incidência de cólica, né, ainda é desconhecida porque nós não temos esse controle, vamos dizer assim, oficial de todos os casos registrados de cólica, uma coletânea de todos os hospitais veterinários, por exemplo, do país. Aqui, né, um dos trabalhos que foi realizado em hospital veterinário, né, por 6 meses, 105 animais, 105 equinos, 23 com casos de sinais clínicos de cólica. E as causas, ó, cólica espasmódica, aquela de excesso de contração, impactação ou compactação do intestino grosso, enterolitíase, sobrecarga gástrica primária, o deslocamento de cólon maior, impactação do intestino delgado e encarceramento nefroesplênico. Vocês vejam que os casos, né, da cólica espasmódica, de impactação e enterolitise foram os que tiveram maior frequência. A gente vai dizer o que é isso um pouquinho mais adiante, aqui só para mostrar mesmo.
Seguindo isso, né, dos 15 casos que foram, dos 23 animais que tiveram cólica, 15 casos tiveram resolução clínica, ou seja, com tratamento clínico, os animais melhoraram a cólica. Então, nós temos, depois do exame clínico criterioso, a sondagem nasogástrica, né, feita lá pelos pesquisadores, foi feita palpação retal, uso de analgésicos e fluidoterapia. 7 casos de cólica espasmódica foram resolvidos, 6 de impactação do intestino grosso resolveram, ou seja, o animal defecou, que é uma coisa extremamente necessária quando o animal está com cólica, e os 2 de sobrecarga gástrica foram resolvidos clinicamente. 8 casos que não tiveram resposta dos 23 foram encaminhados para cirurgia e 5 deles, né, que somos 62,5%, relacionados à enterolitise, uma impactação do intestino delgado, um encarceramento nefroesplênico e o outro deslocamento do cólon menor. Impactação do intestino delgado e encarceramento nefroesplênico e deslocamento do cólon maior, assim como casos de enterolitise, são cirúrgicos, não tem jeito. Se não fizer cirurgia, o animal vai morrer. Mais ou menos rápido, dependendo da gravidade das lesões e dos órgãos associados. Aqui, em outro levantamento de outro hospital veterinário, no Brasil, né, em 10 meses, 50 animais com casos de cólica foram atendidos, 28 brasileiros de hipismo, 16 pente roça e 12 quarto de milha, refletindo também a ocorrência, né, lá dos Estados Unidos, em que os animais de TUF eram animais mais acometidos. Aqui por categorias, né, fêmea um pouco mais do que machos não castrados e machos castrados, né, 46 animais, 28 não castrados e 26 castrados. A ocorrência é um pouco maior aí nas fêmeas, nós já vamos falar por que adiante. E, né, esses animais aqui, a frequência, né, de causas de cólica, deslocamentos de alças, 22 casos, 16 compactação e hérnia inguinoscrotal, 12 casos. Dos animais, todos os animais foram submetidos à cirurgia e 54% sobreviveram. 46% foram a óbito ou foi realizada a eutanásia, porque muitas vezes chega numa situação tão grave no hospital que não justifica mais fazer a cirurgia, ou ao exame clínico é indicada a cirurgia e quando chega na cirurgia a situação está tão ruim, mas tão ruim, que é feita a eutanásia do animal. Por que isso aconteceu, né? Dos 27 animais que foram submetidos à cirurgia e sobreviveram, né, 78% tinham lesões no intestino grosso e 22% no intestino delgado. E veja o tempo médio para receber atendimento: 20,13 horas de lesões no intestino grosso e 13,29 horas de lesões no intestino delgado. Se esperar numa cólica que precisa fazer cirurgia 3, 4 dias, o animal vai estar numa condição física muito ruim e provavelmente, né, vai ser indicada a eutanásia daquele animal. Quais são, então, os fatores predisponentes para essas cólicas? O que favorece? Falta de água. O equino é um animal transpirador verdadeiro que precisa, né, muito de água. Então, a desidratação pode predispor à compactação do bolo fecal ou ainda à obstrução. A dieta, né, nós precisamos evitar, né, alterações bruscas em quantidade de alimentação, qualidade de alimentação, frequência de alimentação. Alimento mofado ou fermentado deveria ser assim expressamente proibido para equino, na minha opinião.
Assim como, né, silagem deteriorada que provoca obstrução. Silagem, nós já temos várias restrições para trabalhar com silagens em equinos. É um alimento fermentado, é um alimento que vai ter mais predisposição, né, do animal apresentar alguns distúrbios. Então, nós precisamos trabalhar com muito cuidado com silagem para equino, é um alimento ácido. Capim-elefante picado. Existem relatos na literatura de, por exemplo, um trabalho com 14 equídeos no Brasil, 12 equinos e 2 muares, levantamento de hospital veterinário também. Todos os animais comiam capim-elefante picado. Então, capim-elefante pode ser dado para os equinos, mas no momento certo e com manejo adequado. E outra coisa que aparece muito é o pessoal falar assim, muar, né, burros e mulas são imunes à cólica. Não é bem assim, eles podem sim desenvolver cólicas e nós vamos ver algumas imagens adiante, como essa, né, lá do caso de cólica fermentativa provocada por pastagens de pânico máximo no norte do país, as brotações muito né, tenras e verdes, e os animais, inclusive, né, 2 muares que tiveram problemas sérios, né, de cólica aí, segundo Cerqueira e colaboradores, né, em 2009. Outros fatores predisponentes para a presença de enterólitos, né, são relacionados à dieta e à localização, né, há muita relação com o perfil do terreno, perfil geográfico do terreno, né? Rochas, e também muito concentrado que pode ou não estar associado ao feno de alfafa, favorecendo a formação dessas verdadeiras, né, pedras aqui dentro do intestino do animal. Isso aqui não progride para sair com bolo fecal. Né? Então, vocês vejam o tamanho aqui, ó, muito maior do que seria, né, uma cíbala normal. Outros predisponentes são a presença, né, de vícios, como a própria aerofagia, o animal engolir ar, que pode ser com apoio ou sem apoio, né, comer a cama, às vezes a cama é de um material não alimentício, como areia, ou camas de casquinha de arroz, que é muito fibrosa, e o animal pode ter cólica. Roer as portas das baias, né? Isso já é indício, né? Esses vícios de alimentação, de que o animal está em estresse, né? E pode sim ser problema sério por conta de pedaços de madeira. No caso dessa imagem aqui, né? Um metal, um fio de arame que foi ingerido por um potro de 11 meses de idade e perfurou o intestino delgado, levando o animal ao óbito. Essa foto aqui de necrópsia, vocês vejam que o fio metálico, né? Porque a gente também ouve muito dizer assim, equino é seletivo. Sim, o animal é seletivo, mas principalmente, né, os animais jovens e os animais com vícios, os animais que já estão muito estressados, começam a ingerir coisas que não deveriam. E os animais jovens é testar mesmo o ambiente que estão e tentar, né, ver ali explorar as possibilidades do ambiente que eles estão. Outra fator predisponente também, né, para a cólica de areia, que a gente chama de compactação por areia, que é a sablose, né, ingestão da cama de areia. Muitas vezes a gente trabalha com cama de areia nas baias, e aí o animal pode ingerir essa areia, e aí nós temos problemas sim de compactação. Ou animais criados, né, em terrenos arenosos, super pastejados, ou ainda em locais em que a água de bebida é de riachos, de córregos e outros cursos d'água naturais, e que são aguadas rasas, e que ao ingerir a água, o animal ingere junto areia. A ingestão de corpos estranhos, eu já falei, né, que o máximo de limpeza deve ser observado no ambiente e nos coxos desses animais. Por estar com aerofagia, o animal já está em estresse. Não é normal, é um vício que o animal adquire, né, em momentos que está muito estressado. E uma vez adquirida, é dificílimo de retirar esse vício de aerofagia.
Então, a aerofagia predispõe à obstrução do cólon e encarceramento de intestino delgado no forame epiploico, porque a gente precisa lembrar que o equino não arrota ou eructa por conta da válvula cárdia do estômago, que é muito forte. E todos os gases que são engolidos, né, com a alimentação e com vícios, por exemplo, que é o caso da aerofagia, vão ter que progredir no sentido aboral, ter que sair, ser eliminados como gases pelo ânus. A presença de verminose, né, favorece a intussuscepção iliocecal ou sepsecal. A intussuscepção é quando o próprio intestino, como se fosse o dedo de uma luva aqui, vai voltar as contrações peristálticas dentro do próprio intestino. Então, é como se ele, né, quando a gente está tirando a luva, dobrasse assim o intestino em cima da outra alça intestinal, né? Então, acaba dando problemas sérios também aí. Alguns trabalhos falam de raças, né? A predisposição de quartos de milha, animais árabes e garanhões mais sanguíneos, animais que são mais linfáticos, não têm tanta tendência a ter cólica, são animais mais nervosos, né? Mais de temperamento mais sanguíneo. Os animais miniatura e pônei, com tendência à formação de fecalomas, que são impactações, né, das próprias síbalas que se coalescem ali. Algumas linhagens de garanhão são predispostas à hérnia íngrino-escrotal ou à hérnia escrotal. E as éguas, né, de porte grande e recém-paridas, com mais torção de cólon e cólicas fermentativas, justamente porque ali no período pós-parto, né, saiu o mesmo volume que sai aproximadamente de feto, é o mesmo volume de líquido e anexos fetais. Então, acaba que é um volume muito grande que num período curto de tempo, que o parto é bem rápido, na égua vai desocupar aquele espaço abdominal e as alças intestinais vão ocupar novamente aquele espaço. Então, nesse sair do feto com a contração abdominal e o intestino voltar para o lugar que era ocupado pelo feto ali no abdômen e os anexos fetais, há o risco de sim haver torção de alças e também predisposição a cólicas fermentativas, justamente por conta, né, que o animal no final da gestação, ali nos últimos dias, diminui bastante a ingestão de alimentos e depois do parto há um estímulo à alimentação. Então, acaba que pode haver sim, né, e existe essa predisposição aí que a gente está falando agora. Com relação à idade, né, os potros neonatos é um problema sério que a gente precisa pensar, é a retenção de mecônio, aquelas primeiras fezes do feto, e que juntamente com o colostro, né, é importante a gente, com a colostragem, é importante a gente observar se aquele potrinho novinho ali está defecando e defecando regularmente. Essas fezes mecônios são mais escuras e com maior consistência, então geralmente são mais difíceis, né, de serem defecadas. Nos animais potros jovens e desmamados, é maior a frequência de intussuscepção iliocecal, aquela que eu falei que o intestino dobra sobre si mesmo ali, como se fosse o dedo de uma luva que a gente está retirando. Os lipomas, né, que são tumores de gordura, tumores benignos de gordura, em animais árabes e quarto de milha de meia idade ou velhos. O que é um cavalo de meia idade? De 12 anos até lá para os seus 15, 16 anos. Velhos, idoso é depois dos 16, 15, 16 anos, dependendo da literatura que a gente pegar. E nos machos mais velhos, né, existe mais relaxamento do forame epiploico, que é aquela passagem ali, né, da parte esquerda e a parte direita dos órgãos que ficam localizados no antímero esquerdo ou no antímero direito da cavidade abdominal. E isso, com esse relaxamento, né, por conta ali de colágeno, falta de produção de colágeno, a idade vai o quê? Favorecer
que o intestino delgado entre naquele espaço ali entre direita e esquerda e faça o encarceramento ou torção, que a gente vai ver com mais vagar daqui a pouco. Outras alterações que podem predispor à cólica, né? As mudanças bruscas no clima, especialmente no frio intenso. A gente tem locais no Brasil, inclusive, que a água congela, então o animal não vai beber tanta água no frio igual deveria. E muitas vezes, se é um animal que exercita e a água está muito gelada, pode ser que a ingestão não seja a mesma, então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Excesso de esforço, eu coloquei aqui cavalgadas, né? Seu animal está condicionado para fazê-las, porque a gente vê muitos casos, inclusive, né, de mioglobinúria e outros problemas musculares graves por conta de animais que fazem passeios de final de semana, 1, 2 horas de caminhada, 3 horas mais ou menos, e chega um dia, quer fazer uma cavalgada com o animal e coloca aquele animal que não está acostumado a trabalhar muito, geralmente um animal que está com sobrepeso ou obesidade e, sei lá, trabalha 12 horas com aquele animal no dia. No outro dia, o animal, sim, pode ter sintomas sérios, né, de mioglobinúria, pode sim ter problemas sérios, inclusive chegar até mesmo à ruptura de bexiga e morte, né, por peritonite aí associada a esse problema de mioglobinúria. Além disso, outras infecções que podem predispor à cólica, né, no trato urogenital, trato respiratório, por quê? É igual a gente, se não tem alguma coisa bem, se tá com febre, alguma coisa, o animal para de comer e de beber água e acaba que o intestino, né, o estômago, o intestino ali, o trato gastrointestinal, não funciona adequadamente e pode sim, né, predispor à cólica. Metrites também são outra alteração que pode, né, as endometrites cursar com cólica. Por que o equino é o animal que mais sofre com cólicas? Primeira coisa, é um herbívoro. Animal que tem a natureza da sua alimentação rica em fibras. Não é ruminante. A fibra não sofre um pré-processamento, vamos dizer assim, digestivo ali por micro-organismos, que é o caso dos ruminantes. E fermenta essa fibra no seco e no colo. Ou seja, a fermentação da fibra, a maior parte da fermentação da fibra acontece na porção final do trato gastrointestinal, que é no seco e no colo. Então, isso a gente tem que sempre ter em mente. Equino não é suíno e também não é ruminante. Anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal. Daqui a pouquinho nós temos uma imagem que a gente vai falar um pouquinho do porquê que tem tanto problema. Equino não eructa, não vomita, equino tem um monte de dobras intestinais importantes, né? E locais de estreitamentos no intestino que favorecem sim, né, a cólica. E também em relação ao comportamento ingestivo, quanto tempo esse animal está se alimentando, quanto tempo ele está ingerindo fibra. E o terceiro fator importantíssimo para justificar o porquê que o equino sofre tanto com cólica são as práticas de manejo impostas pelo ser humano. Lá na evolução, quando o equino, né, vivia nas planícies e pastejava livremente, andava horas e horas por dia em busca do seu alimento, raramente aconteciam casos de cólica. Aconteciam casos de cólica? Sim, porque existem as cólicas que causam morte súbita. Coisa de 4, 5 horas, o animal já morreu de cólica. E essa cólica aí não tem jeito mesmo. Se for para a mesa de cirurgia, é optado pela eutanásia do animal. Com relação a particularidades anatômicas, né? Nós temos toda essa parte inicial do trato gastrointestinal, que é a boca e os órgãos acessórios, dente, língua, para apreensão, mastigação, salivação, né? Só a parte de cavidade oral do equino já dariam outras e outras aulas aqui. Nós temos também, mas não é menos importante a gente falar de boca, falar de dentição, tá, pessoal? Porque não é o foco da nossa apresentação hoje. Depois, né, da cavidade oral esôfago, que é um esôfago longo, né, de 122 a 152 centímetros,
Essas médias aqui são de várias raças na literatura. O estômago, que é pequeno em relação ao tamanho do animal, de 7,6 a 18 litros, mas a capacidade efetiva desse estômago é mesmo no máximo de 2/3, então assim, a gente não tem esse estômago repleto com 18 litros no animal, a gente tem um estômago com uma parte, sim, né, para movimentação, para fermentação, que tem uma parte do estômago ali que é a glandular. O intestino delgado, né, de 21 a 21 metros aproximadamente, 21, 22 metros, dependendo da literatura, e aproximadamente 65 litros de volume. E vejam, né, aqui o intestino delgado do equino, nessa parte mostrada pela seta aqui. E aí nós vamos para intestino grosso, né? Nós temos o seco, né? 1,22 a 2,66, 1,22 metros e de 26,6 a 34,2 litros de volume. Então, vocês reparem que comecem a reparar que os volumes são grandes, né? O cólon menor, né? Que com 3 a 4,88 metros e 15,8 litros de volume, né? Cólon maior, e na sequência, cólon maior, 81, 82 litros, né? E 3 a 4,88 metros de comprimento. E aqui o reto com 30 centímetros. Além disso, eu preciso que vocês reparem, ó, flexuras, dobraduras, né? Dobraduras aqui, né? Pélvica, flexura external. Então, assim, são locais onde o intestino se estreita e se dobra para poder caber na cavidade abdominal. Então, né, essa projeção que está feita aqui do seco é porque é lá do lado direito. Nós estamos vendo a vista esquerda, né, e a projeção direita aqui, ó, do seco do animal, tá bom? Aqui na sequência, a gente vai falar do ritmo circadiano do equino. O animal passa a maior parte do tempo em alerta, observando o ambiente, se alimentando em torno de 19 a 20 horas por dia, dependendo da literatura, o animal passa alerta, né, e se alimentando. Tem momentos de sono, né, que são pequenos momentos de sono mesmo, de 3 a 4 minutos aproximadamente. Então, é por isso que a gente não pode chegar no equino, né, assim, de supetão, porque ele pode estar ali dormindo. 2 horas no estado de cochilo, né, que o animal está ali descansando. Tem a parte dos exercícios, que mesmo livre na natureza, eles se exercitam naturalmente. E o tempo de ócio ou descanso, que vai depender muito da idade, né? Os animais geralmente mais velhos se deitam mais ou se trabalham mais, deitam um pouco mais para descansar, que é essa parte aqui. O que eu coloco, pontuo nessa parte aí de ritmo circadiano? Precisamos verificar as 24 horas do cavalo. Como que estão as 24 horas daquele cavalo? Por quanto tempo aquele cavalo é retirado da cocheira? 1, 2 horas por dia só para fazer atividade física? E depois ele é enclausurado novamente lá na cocheira? Como é que estão as 24 horas do dia do seu cavalo aí, você que está nos assistindo? E aí, nós temos que em liberdade, igual eu tinha dito, os animais passam até 20 horas por dia se alimentando. Vai depender muito da qualidade da forragem que o animal está ingerindo. E estabulados, geralmente são 2 horas por dia só de alimentação. Então, vejam quantos por cento que cai aqui do tempo de alimentação. E o tempo ocioso, sem fazer nada, porque a alimentação tem um efeito antiestressante e terapêutico no cavalo, gera problemas de estresse, como um deles, né, que é a aerofagia com apoio. Chegando nesse ponto aqui, né, soltar o animal da baia ajuda um pouco, mas é muito difícil de ser retirado um vício desse de aerofagia. A gente já viu em outros
vídeos a parte de nutrição de equinos, mas é sempre bom lembrar, né, que água é o componente principal. Vocês viram o volume intestinal do animal, quanto de líquido que pode e deve ter nas fezes do animal, que não podem ser nem amolecidas demais nem duras demais, mas que quando a gente aperta sai certa umidade no bolo fecal recém-defecado. Forragem, a base da pirâmide, então, água, muita água. Muita gente esquece de dar água para os cavalos, e gente boa, gente, né, que não quer o mal do cavalo. Forragem, verde ou feno, né? A gente precisa pensar muito na programação de fornecimento de volumoso para os nossos animais. Somente se necessário, grãos em menor quantidade e os suplementos. E isso faz parte do manejo alimentar que a gente já viu em outras discussões por aí da nossa disciplina. Então, vamos sempre pensar e a base do equino, da alimentação do equino é água e forragem. O que a pessoa faz? Compra um cavalo e a primeira coisa que faz, coloca numa baia e compra um saco de ração. Não é assim? A gente precisa entender que o animal é herbívoro, não ruminante, secocólogo, fermentador, para evitar as cólicas. E nesse momento a gente começa a falar dos tipos de cólicas de diferentes origens. As cólicas estomacais, muitas vezes provocadas por úlceras, e onde tem úlcera não está funcionando bem a parte do estômago, que tem a úlcera. E a úlcera, inclusive, pode ser uma úlcera, né, que está ativa, sangrando ali, muita dor para o animal, associada também aos estresses que o animal vai ter, inclusive aos estresses alimentares. E aí, as úlceras vão sim ser causas frequentes de cólica. Cólica por distensão gástrica. Erros de manejo, né? Forneceu de um dia para o outro 4 quilos de concentrado para o animal numa refeição só, né? Sobrecarga alimentar por concentrado, por forragens, principalmente, né? Forragens misturadas às vezes com concentrado, que não é o certo de se fazer, né? Ou feno. E aí podem acontecer sim essas distensões gástricas. E os acidentes, né, gente? Quem aí já não teve um cavalo que tentou fazer uma festinha lá na casa de ração? Conseguiu abrir a porta do quarto de ração e ir lá e tirar a ração e tentar comer o quanto, né? É uma experiência bem desagradável e que são diversos os riscos associados aí, inclusive de ruptura gástrica e morte. Porque o animal tem a válvula cárdia muito forte, não vomita, não erupta, e aí o que acontece? O estômago pode romper, por quê? Ali continua fermentando o alimento, acidifica, acidifica, acidifica e pode haver sim ruptura gástrica. Pólipos e cânceres intestinais, estomacais, desculpem, são mais raros e alguns relatos, né, na literatura desses casos. É por isso, pessoal, que uma das primeiras procedimentos, num caso de cólica que o veterinário faz, é fazer a sondagem nasoesofágica do animal para verificar se aquela cólica é por sobrecarga gástrica. Porque às vezes tem hora que assim, você já passa a sonda, já vem conteúdo e conteúdo sanguinolento, ou seja, sobrecarga gástrica com úlcera ativa sangrante, né? E que ainda muitas vezes essa sonda é mantida por algum tempo para retirar o conteúdo e já instituir algum tratamento local ali via também sonda nasoesofágica. Então, é importantíssimo fazer esse tipo de abordagem. As obstruções de intestino delgado podem ser simples, estrangulantes ou funcionais. Né? A distensão intestinal por compactação do conteúdo ou por ação, né, de concreções, de enterólitos ou corpos estranhos que são impelidos, né, no sentido anal, que é aboralmente. É oralmente no sentido da boca, aboralmente no sentido anal. Cólicas de intestino delgado por alterações de motilidade, né? Parada, por exemplo, daquele intestino delgado, e cólica espasmódica. Vamos ver, né, cada uma delas aqui. A obstrução simples
causada, por exemplo, por compactação verminótica, né, que pode gerar uma impactação ou obstrução. Vejam esse intestino delgado aqui aberto, a quantidade, né, de Parascaris equorum, que se num tratamento antihelmíntico a gente trabalhar, né, com antihelmínticos muito potentes e com doses muito altas, o que acontece? Eficiência máxima, e nós podemos, inclusive, precipitar o quadro de cólica por um trabalho de vermifugação do animal, por exemplo. Então, tem que sempre pensar nesses dois lados aí e observar, né, essa possibilidade aí. A parte de cólica do intestino delgado, que é causada por obstruções simples, né, de compactações alimentares, em que, né, nós temos fibras de má qualidade que não são degradadas e, né, podem gerar, sim, sintomas graves de cólica na compactação alimentar do intestino delgado, como é o caso dessa nossa imagem aqui, ó, né? É aquele animal pampa do início da apresentação, uma potra, que, né, a necrópsia, vocês vejam, ó, compactação alimentar aqui, ó, tá? No intestino delgado, né? Essa grande formação fibrosa aqui, e o animal estava, assim, sendo alimentado com capim elefante picada. Esse animal, se não tivesse vindo a óbito, né, teria sido um caso clássico para cirurgia. A cirurgia seria essa enterotomia, né, ressecção de parte do intestino lesado e enteroanastomose. Mas mesmo que tudo acontecesse bem, desse tudo certo, né, enterotomia e enteroanastomose, que pode ocorrer aderências. Na resolução cirúrgica, igual aqui está nesse esquema, aqui foi feita enterotomia e enteroanastomose, onde eu estou mostrando com a seta do mouse, gerou um processo de aderência com a alça adjacente do jejum. Então, e também não é só cirurgia, recuperou de cirurgia, tá tudo bem. Tem que ser um animal que precisa ser monitorado na sequência aí. Obstrução estrangulante do intestino delgado, né? Nas hérnias diafragmáticas, acontecem geralmente em acidentes, né? Às vezes com trailer e tal, acidente, deslocamento traumático do intestino delgado para o tórax. Lembrar que tem o diafragma ali separando, mas em casos de traumas extensos, como os acidentes, né, com trailers, acidente de automóvel, acaba que pode ser que o intestino delgado vá parar no tórax, é um caso grave, um caso para cirurgia também, de difícil recuperação. E as hérnias inguinais ou inguinas escrotais, como é o caso dessa imagem aqui, ó, que uma amiga gentilmente me cedeu também, né, que eu agradeço, que mostrou o quê? O aumento de volume na bolsa escrotal, justamente por encarceramento de alça intestinal. Então, né, pode ser comum em garanhões e também em animais recentemente castrados, porque existia ali, né, na passagem inguinal, todo o funículo espermático ali, as artérias, as veias que passavam, e foi feito o quê? Ressecção cirúrgica, e aquilo, não, o testículo que pendia, né, que fazia vamos dizer assim, puxava gravitacionalmente aquele funículo ali, foi retirado. Então, a tendência é o quê? Recolher para a cavidade abdominal, funículo espermático ali, as artérias, as veias, os nervos, e ficar a cavidade do anel inguinal ali. Então, pode ser que alguma alça intestinal venha encarcerar em animais recentemente castrados. Também é um risco a ser alertado o proprietário na cirurgia. Potros e cavalos mais jovens, né, nós precisamos lembrar que pode haver sim, né, problemas de fechamento do canal inguinal, canal umbilical, desculpem, e o umbigo do animal. Por isso a gente sempre fala em neonatos, né, dos procedimentos de colostragem, de sepsia do umbigo,
Para quê? Para que esse umbigo feche o mais rápido possível, mas ainda assim vão permanecer, se for bem feito, né, a disepsia do umbigo, ou que vai virar o ligamento do fígado, né? A parte dos ligamentos que vão estar conectados às artérias e também à bexiga. Então, nós temos todo esse. Aqui tá no esqueminha, foi retirado os intestinos, só para entender, mas é isso tudo aqui junto com os intestinos. Então, pode ser sim, né, que uma parte do intestino venha e encarcere numa hérnia umbilical aqui. As obstruções relacionadas a lipomas pedunculados, que nesse caso do esquema aqui a gente mostra essa partezinha branca que é arredondadinha, é o lipoma. E essa parte aqui que, né, já está necrosada é a parte do intestino que houve o quê? O estrangulamento, a obstrução estrangulante. O lipoma tem o mesmo efeito lá do testículo, né? Vai pender, vai pesar e acaba que esse intestino vai poder sofrer, né, torções e haver o que? Estrangulamento. Nesse caso aqui não tem tanto estrangulamento assim, mas foi identificado o lipoma. E na foto 30, da figura 30, ó, vocês vejam todo necrótico essa alça aqui, né, adjacente ao lipoma, que é essa parte arredondada e branca aí. Lipoma é um tumor benigno de gordura, mas que tem esse risco de gerar cólica no equino. Nessa imagem aqui é justamente o encarceramento, né, da alça de jejum no forame epiploico, em que, né, aqui nós vemos, só para a gente se localizar, tá? Partezinha aqui, né, do estômago do animal, reto tá para cá, o baço, pedacinho do baço aqui, então isso aqui seria a projeção para o lado direito, e aí o que aconteceu? O intestino delgado, ao invés de se localizar nessa região aqui, se dobrou dorsalmente e encarcerou no forame epiploico, promovendo o quê? Também a parte de isquemia, né? Falta de suprimento sanguíneo, que na sequência vai acontecer a necrose dessa alça e uma cólica grave. A obstrução funcional, né, do intestino delgado é chamado íleos, né, ou íleo paralítico, que o intestino fica sem mobilidade, associado a enterites, algumas enterites por causas microbianas, ou ainda a dor pós-operatória de outras cirurgias ou de cirurgias abdominais. No caso aqui, uma cirurgia de cólica, né? Vocês estão vendo aqui fazendo a descompressão intestinal, né? E o que acontece? Por esse intestino estar exposto, né? Nós podemos sim ter o problema de depois a falta de mobilidade intestinal. Então, é um dos riscos também da cirurgia de cólica. A parte espasmódicas, né, de cólica espasmódica é alteração no controle neurovegetativo e supercontração das alças intestinais, levando à dor, né, associada assim a estresses, transporte, evento, mudança climática brusca. Então, é aquilo que a gente falou da parte multifatorial das causas de cólica nos animais. Passando para o intestino grosso, né, nós temos as classificações das obstruções simples, que são a compactação alimentar, né? Geralmente associada a alimentos de baixa qualidade, muito fibroso, fibra de qualidade ruim, ou a desidratação também, ou as duas coisas juntos, compactação alimentar por alimento fibroso e falta de água, né? Em baias, ofertar para o animal no mínimo 40 litros de água por dia. A compactação por areia, que é a sablose, né? Nessa radiografia aqui, mostrando, né, a deposição gravitacional de areia dentro das alças intestinais, mais ventrais do animal, né, num pônei. Então, é a cólica por areia, que é a sablose. O deslocamento do cólon, né, esquerdo e direito, vocês reparem que deveria estar, né,
aqui nessa posição e deslocou acima do baço, que é essa estrutura mais acinzentada aqui. Então, assim, é um deslocamento dorsal do cólon ascendente, ó, no equino. A parte, né, do estômago tá para cá e a parte retal para esse lado aqui da figura, só para a gente entender o que está acontecendo aqui na figura. A obstrução enterolitíase, pessoal, simples não significa que não é grave, tá? E que é o caso, por exemplo, desse enterólito aqui, ó, que é a projeção da alça intestinal com o enterólito antes da remoção cirúrgica e depois da remoção, o resultado, esse enterólito pesava 3,6 quilos, né? E com 20 centímetros de diâmetro, o animal se recuperou bem da cirurgia. De ser simples é porque não é estrangulante. Estrangulante é quando tem prejuízo na irrigação do local em que houve, né, a obstrução. Aqui também, né, a cirurgia para retirada de um enterólito equino, vocês vejam aqui, ó. E esse, depois dessa retirada, o tamanho, comparando, né, com essa seringa aqui, o tamanho desse enterólito aqui retirado pelos pesquisadores. Outros tipos de obstrução simples são os tumores, geralmente em animais mais velhos, corpos estranhos e parasitas do intestino grosso. Vejam nessa imagem aqui quantas formas adultas, né, lá da tênia do cavalo, né, Anopheles perfoliata, aderidas à parede cecal, que sim, podem funcionar como corpo estranho e obstruir sim. As obstruções estrangulantes, né, torção, vólvulos, hérnia diafragmática, pode ser que também o intestino delgado seja grosso, desculpem, seja projetado para o tórax em traumas graves. E nessa imagem aqui, né, um equino submetido à enterotomia e enteroanastomose no dia anterior, as imagens são de necrópsia, mostrando que a alça intestinal, né, foi lá e se localizou, né, entre o cólon dorsal direito, o cólon ventral direito e o seco, né, nesse espaço secocólico veio uma alça e estrangulou, torceu, estrangulou e aí não teve como, né, o animal já tinha sido submetido a uma cirurgia, morreu pelos prejuízos aí. Cardiovasculares e toxêmicos associados. A colite, né, principalmente salmonella e clostridium, ou algumas toxinas, e também uso excessivo de anti-inflamatório não esteroidal. Esse aqui é o que sobrou, né, do intestino de um animal, né, do intestino grosso de um animal com colite associada ao uso excessivo de fenilbutazona. Reparem, né, a coloração desse intestino aqui é uma mucosa que deveria ser lisa e brilhante, rosada, está toda praticamente necrótica, né? Inclusive com áreas aqui de ulcerações e uma situação muito difícil aqui para esse animal. Também pequenos e grandes estrôngilos, né, que podem estar encistados na parede do intestino grosso ou ainda em migração pelos vasos sanguíneos regionais, então podem sim provocar alterações na motilidade do intestino grosso, provocando necrose, diminuição da motilidade e dor. Então, assim, novamente, né, a importância aí dos programas de vermifugação. As obstruções por compactações do colo menor e reto, né, compactações alimentares, retenção de mecônio, os tricobezoares, né, são concreções formadas de fibras alimentares, enterólitos, presença de pólipos intestinais, né, câncer, alterações nervosas, prolapsos severos, né, e raramente lipomas podem ser associados a obstruções do cólon menor e do reto. Aqui potro, né, com retenção de mecônio e vocês vejam essa primeira imagem, o animal, né, com aquela posição característica de defecação sem expelir as fezes, e na segunda imagem aqui, figura 44, o animal já com o abdômen distendido, se debatendo ao chão justamente por essa cólica por retenção de
mecônio. As rupturas e lacerações do intestino do cólon menor, né, e do reto são muito recorrentes em manipulações caseiras, é uma coisa terrível de se ver, porque o animal está com cólica, infelizmente, né? Muita gente a campo que não é qualificada para isso, vai e tenta dar o toque retal nesse animal e acaba gerando mais problema ainda do que só a cólica. Ou ainda, né, em coberturas não controladas e laceração retovaginal no parto, né? Animais que têm esse tipo de tendência aí a ter essas lacerações. Na figura aqui, um caso de necrópsia, né? E as alças intestinais recobertas, aqui a abertura da cavidade abdominal, as alças intestinais recobertas de fezes, né? Animal com ruptura retal por manipulação inadequada aí. Doenças nervosas que podem estar associadas, né, ao terço distal do cólon menor, é o herpes vírus, que a gente tem vacina contra HPV, e a mieloencefalite protozoária, que pode sim estar associada, né, com essas paralisias aí de cólon menor e reto. Sinais de cólica. Cólicas leves, né? O animal fica inquieto, sudorese. Sudorese é um dos sintomas de dor no equino. O animal deita, levanta, fica aquele incômodo ali, como esse animal aqui da figura, olhando o flanco, né? E contando pra gente que tem alguma coisa errada. Esse outro animal aqui, ó, já abriu o quadrilátero de sustentação e ainda tá tentando escoiciar o abdômen, também com sintomas de cólica. Sinais mais moderados: o animal começa a transpirar mais, deita e rola com maior frequência, tenta ficar primeiro em decúbito external, igual tá esse animal aqui, olhando para o flanco, e tenta se virar em decúbito dorsal, justamente para tentar aliviar a pressão intraabdominal. Sinais graves: o animal rola, né? Rola violentamente, escoiceia, atira-se no chão, pulso e frequência respiratória estão aumentados, temperatura retal está normal ou um pouco aumentada justamente por reflexo, né, resposta a essa movimentação do animal, temperatura retal, e os sons abdominais estão ausentes no caso de sinais graves de cólica. E aí, né, o sinal grave, a gente tem que correr mesmo, buscar ajuda para aquele animal. Sinais de cólica para além do trato digestivo, que a gente já falou, né? Outras doenças, né? Raiva, pneumonia, dermatites, outras doenças associadas aí, né? Do sistema locomotor, laminite, tendinite, artrites e as cólicas de causas desconhecidas, que ainda não estão muito bem esclarecidas. Sabe aquela cólica assim, que a pessoa chega, nossa, mas que cavalo bonito! Você não vende, não? No outro dia o animal tá com cólica. É uma cólica de causa desconhecida ainda. Então a gente precisa, né, correr para tratar esses animais. E qual que é o tratamento? Inicialmente, o animal tá com sintoma de cólica, tá olhando para o flanco, tente que o animal não role no chão, né? Ponha no cabresto e fique monitorando. Por quê? Quanto mais o animal rolar no chão, se a alça tiver com gás, mais a tendência, sabe, igual aquelas mangueiras de jardim que torce assim uma em cima da outra, pode ser que aconteça uma torção e a predisposição à torção vai tornar o caso muito mais grave. Inicialmente, a gente põe o animal puxar no cabeça, tá, gente? Não é enfiar a cela no animal e andar 40 minutos com o cavalo que está com sintoma de cólica. É andar, porque andar, assim como no ser humano, auxilia na função intestinal, o animal solta uns gases, distrai da dor ali, né? Ande com o cavalo com cólica, mas não esforce muito. A gente precisa lembrar, igual tá na imagem aqui, ó, de todo esse trato gastrointestinal que tá aqui e que movimenta-se dentro da cavidade abdominal e que, se a gente andar com o animal um pouquinho, vai favorecer. É puxar no cabresto, não é correr e não é montar. E se em 30 minutos não se resolver aquela cólica com esse puxar no cabresto, chame, ou os sintomas se agravarem, o animal ficar resistente a andar, tentar rolar, a cólica aumentar, a sudorese aumentar,
chame o veterinário imediatamente, porque vai ter problema sim. Cólica, pessoal, é coisa para veterinários. O diagnóstico tem que ser feito por veterinário, porque o veterinário que sabe avaliar as condições gerais do comportamento do animal, a intensidade e frequência da dor, como é que está o pulso periférico, como é que está o preenchimento capilar, passa a sonda nasoesofágica, às vezes antes de fazer isso tudo já passa a sonda nasoesofágica, né? É a opção do clínico ali, avalia frequência cardíaca e frequência respiratória, faz a palpação retal, pede exames complementares ou então já consegue avaliar ali no momento, né, alguma coisa daquele animal, depende da distância que está do laboratório para fazer os testes. É o veterinário que sabe fazer exame clínico dos movimentos intestinais, se o abdômen está normal, distendido, flácido, se tem feridas, de que aquele animal, por exemplo, já estava com cólica há mais tempo e as pessoas não perceberam, sudorese, outras doenças que podem ser transmissíveis ao homem, zoonoses, que podem estar ali, né, presentes e podem ser transmitidos ao homem. É o veterinário que vai saber, né, avaliar a presença, a consistência, a regularidade das defecações e a presença de fezes no ambiente do cavalo. Fazer o tratamento inicial, que é a instituição de modulação da dor, o analgésico correto, na quantidade correta, para não mascarar sintomas de cólicas posteriores, né? Com esse término do exame, avaliando o tipo e a severidade da cólica, vai ser o veterinário, tá, pessoal, que vai saber se pode ou não administrar óleo mineral como laxativo e vai reavaliar aquele animal a cada hora, ou a cada meia hora, ou a cada 15 minutos. Vai depender da conduta de cada clínico. E ainda avaliar a possibilidade de obstrução, que obstruções são casos, na maioria das vezes, cirúrgicos, mesmo que sejam obstruções simples. Lembra que eu falei lá do enterólito de 3 quilos? Aquilo não sai, se não for por cirurgia, para retirada da cavidade abdominal do animal. Os casos mais brandos, com tratamento sintomático e clínico, né, fisioterapia, analgésico e tal, o animal, descompressão gástrica, o animal vai se recuperar. Agora, animal com torção, com impactação, estrangulamento ou obstrução, é caso cirúrgico. E igual eu coloquei aqui, adiar a cirurgia só vai piorar o problema. Por quê? O animal vai chegar no hospital veterinário, se você adiar a cirurgia, com uma condição física geral péssima, e muitas vezes não vai sobreviver à cirurgia ou na própria laparotomia, que é a abertura do abdômen, o cirurgião já vai optar pela eutanásia do animal, porque nem compensa muitas vezes submeter o animal àquela cirurgia, sendo que a chance de sobrevida do animal é praticamente zero. Se não há alívio dos sintomas nesse primeiro tratamento veterinário, o caso é cirúrgico, né? Com, por exemplo, se permanece refluxo gástrico, pode ser uma obstrução alta, dores incontroláveis, distensão, ectopia, né? Que é a localização em sítio estranho ao normal, é isso que o veterinário sabe avaliar do trato gastrointestinal. Se a frequência respiratória e cardíaca estão altas, ou a punção abdominal, né, que é a abdominocentese está normal, nós teremos sim casos graves e cirúrgicos de cólica, ou com as mucosas congestas, né, o animal ou com as mucosas congestas e o tempo de preenchimento capilar superior a 2 segundos. Como é que essa cólica vai evoluir? Se for tratada no tempo certo e de forma adequada, com o tratamento certo no tempo certo, as cólicas médicas, o tratamento, né, o prognóstico, a evolução dos sintomas é de muito boa a excelente, e as cólicas cirúrgicas de muito bom a bom. Um dos entraves, inclusive, também é o custo da cirurgia, né? Por alto, aqui no mercado de Montes Claros, eu fiquei sabendo que é em torno de 8 a 12 mil reais a cirurgia de um cavalo com cólica, porque não é só a cirurgia, também tem o tempo de internação. Então, por isso que varia. E muitas vezes o valor do animal sequer cobre o mínimo custo da cirurgia. Tem isso também, infelizmente, que a gente precisa avaliar. Mas vamos para a parte que a gente pode sim e deve fazer em qualquer animal. Manejo para evitar problemas. Separar os animais por categorias. Por quê? Categorias diferentes, exigências nutricionais diferentes, tipos de manejos alimentares diferentes.
Alimentar de forma mais regular possível, mais rotineira possível. Número de refeições, quantidade ofertada, trocar a dieta, tentar fazer adaptações de 21 dias. Eu sei que muitas vezes isso é impraticável, mas a gente recomenda 21 dias, o máximo que puder, né? Num prazo de 21 dias, o animal vai estar, né, com o trato gastrointestinal adaptado à nova dieta. Só que metabolicamente são 3 meses. 3 meses que o animal leva para se adaptar a uma nova dieta. Então, a pessoa que chega e fala assim: eu quero que prepare esse animal para a pista com 45 dias, você vai conseguir preparar aquele animal para pistas só para morfologia, porque você não consegue aquele animal metabolicamente para a pista, porque é contra a fisiologia daquele animal. Se ele demora 90 dias para adaptar metabolicamente a um novo perfil nutricional, por exemplo. Adaptar o trato gastrointestinal é uma coisa, adaptar metabolicamente as rotas gliconeogênicas e tal, lá do fígado é outra história. O concentrado, se for ofertar, se precisar ofertar pela categoria, pela a qualidade da alimentação daquele animal, pelo tanto de exercício que aquele animal faz, né? Fracionado no dia e no máximo 2 quilos por refeição. Estourando, tá, gente? Tem literatura que fala 600 gramas por refeição. E amido máximo de 0,5% da dieta por refeição. E aí nós precisamos pensar muito em que a gente está fazendo com os nossos animais, principalmente as categorias de reprodução, os animais de barrigas de aluguel, né, as receptoras de embrião, para que a gente, desculpem, faça a nutrição adequada desses animais. Separar por categorias, então categorias de sexo, idade, peso corporal, animais fracos, animais doentes. Pouco se estuda sobre requisito nutricional da doença, que é uma coisa importante em equinos, né? Igual a gente, toda vez que a gente fica doente, a gente não quer se alimentar com as coisas normais, que é uma comida diferente, mais gostosa, e também aumenta o requisito nutricional, por exemplo, de vitaminas, de minerais. E sempre, né, pessoal, alimentar conforme as exigências nutricionais da categoria, se o animal está em crescimento, se o animal já está adulto, da atividade física, do perfil metabólico, se é animal gestante, se não é, coisas que a gente já discutiu em outras aulas aí. Não misturar concentrado com volumoso e sempre fornecer nessa ordem. Primeiro o volumoso e depois o concentrado. Vocês estão vendo que o quadradinho aqui do volumoso está enorme e o quadradinho do concentrado está pequenininho. É de propósito. Por quê? Muito volumoso, animal herbívoro, seco-cólon fermentador, não ruminante, né? E somente se necessário ofertar concentrado. E por que primeiro volumoso e depois concentrado? Para que o intestino se esvazie o intestino delgado se esvazie de forma devagar e progressiva e aproveite melhor o concentrado, a digestão do concentrado e que a gente tenha o quê? Um trânsito intestinal mais regular. Principalmente, a ordem deve ser respeitada se o feno não está disponível 100% do tempo na cocheira. Se o animal passa a noite inteira ali com aquele feno, que ele pode se alimentar na cocheira, feno para alimentação, tá? Não é feno de cama, não. Feno de cama é feno ruim. Feno de alimentação na cocheira, ele vai ter a parte ali do trato gastrointestinal do intestino cheia de fibra à vontade. Aí, tudo bem, pode ofertar o concentrado. Mas se não passa primeiro volumoso e depois concentrado. Se não passa a noite inteira com concentrado, primeiro volumoso e depois concentrado. É uma dificuldade muito grande que a gente tem algumas vezes, porque em outras espécies nós trabalhamos muito lote, né? Lote disso, lote de aquilo, lote de animal de maior produção, média produção, baixa produção, início, meio e fim de lactação, por exemplo. Aqui em equinos, quanto mais individualmente a gente alimentar, melhor. Com forrageiras à vontade. Forrageira é custo. A gente tem que pensar na qualidade, na quantidade, no custo da alimentação do animal.
Pastejo é recomendado sempre, mas evite super pastejo. Tem gente colocando os animais para pastejar a forrageira na hora que deveria retirar do piquete, né? Aí quer que a planta seja milagrosa, perenize com super pastejo e que o animal também seja milagroso e aproveite aquilo quase nada que a planta forrageira está oferecendo ali. Água limpa e fresca em quantidade suficiente para o cavalo sempre, né? Balancear a dieta nessa ordem. Primeiro energia, depois proteína, minerais e vitaminas. É fácil demais engordar um cavalo. Difícil é muscular o cavalo. Colocar musculatura e fazer condicionamento físico no equino para criar musculatura, né? Para melhorar a musculatura daquele animal. Fenos ou alimentos mofados não são alimentos, né? Mofô não é alimento, nunca devem ser oferecidos, especialmente para equídeos. A gente tem algumas micotoxinas, por exemplo, as fumonizinas, que são neurotóxicas e os equídeos têm especial sensibilidade a essas micotoxinas. Então, né, a gente sempre tem que pensar, comida mofada não é comida, para o caso de alimentação animal. Sempre pensar mínimo de concentrado, máximo de forragem, né? Com no mínimo 18% de fibras de qualidade e sempre antes da ração. E grãos e concentrados somente se necessário. Faça, além disso, avaliações da condição corporal nos equinos. Eu coloquei extremos para a gente entender que esse animal está sofrendo muito, excessivamente magro, mas esse animal aqui também, ó, tá sofrendo muito, excessivamente gordo. Tanto é que ele já tem cirurgia aqui, ó, por causa de problema de osso navicular. Então, ele já tem cirurgia aqui de ligamento por causa de problemas associados à laminite, como consequência sobrecarga de alimentos concentrados. Reparem, né, o animal está totalmente redondo. Então, ambos os extremos são indesejáveis em equinos. Outros manejos que ajudam muito, né? Limpar baias e pastos, evitar a presença de corpos estranhos, programas de vacinação, controle de parasitose, que a gente vai ver em outras aulas, né? Teste para a presença de areia nas fezes. Todo mundo que compra um cavalo deveria fazer esse teste, que assim é fácil e rápido. A gente pega um balde com água e alguns quilos das fezes do animal, mistura ali as fezes com água, espera um tempo, recolhe o sobrenadante, que são as fibras ali mais grosseiras que ficam sobrenadantes, e vê se no fundo tem areia. Fácil, simples. E pouquíssimas pessoas fazem. Tem gente que faz isso até dentro de luva mesmo, de toque retal, para fazer a avaliação da presença de areia nas fezes. Por quê? Se o animal não teve cólica, já tem essa areia nas fezes, pode vir a ter. Então, quanto antes a gente tentar remover essa areia, melhor, né? Para evitar sablose, que é a cólica por impactação de areia, pastos de solos arenosos, tentar evitar ou manejar melhor para que não fiquem super pastejados, ou com aguadas rasas, né? Evitar também sobreposição de estresses, vai mudar a dieta, vai mudar o plano de exercício, vai mudar de instalações, vai ir para um evento, isso tudo junto sobrepõe estresses, e isso tudo aí é manejo zootérmico que a gente está falando da criação de equídeos. Outro manejo importante a ficar atento para as éguas no periparto. 2 meses antes e 2 meses depois do parto são os maiores riscos de cólicas. 2 meses antes, por conta que o animal já começa a reduzir um pouco a ingestão de alimento, e também no pós-parto, né? E também tem a parte de exercícios, que no terço final da gestação fica bem restringida. Então, acaba que a falta de exercício também pode comprometer a mobilidade intestinal. E nós temos a necessidade de programar os treinamentos, volume, intensidade, tipo, manutenção de horários. Gente, o animal tem um horário de alimentar, tem um horário de treinar, tem um horário de descansar, né? Tem os dias na semana que ele treina, tem um dia que o animal tem o descanso.
O descanso nem sempre é dentro da baia, não deveria ser dentro da baia, né? O descanso é um passeio no parque, soltar o animal para passear lá no piquete, né? Ou ainda, né, essa redução repentina no padrão de exercício. Quem era o treinador daquele animal, sei lá, infelizmente sofre um problema, tem um acidente, fica afastado do serviço. Ninguém mais quer treinar aquele cavalo. Isso pode gerar compactação do colo maior e compactação secal naquele animal. Evitar que os animais quentes, né, suados, bebam água em grande quantidade, especialmente se a água estiver muito fria e se o animal não tiver refrescado o corpo. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, às vezes chega de um treino e chega em casa e toma aquela água gelada, ou então chega da rua, sei lá, muito calor, igual aqui em Montes Claros é muito calor, e você chega em casa com o estômago vazio e toma aquela água assim, não dá uma sensação de estômago ruim? Isso também acontece no cavalo e pode sim ser um problema causador de cólica. Não é que a gente vai deixar o animal com sede, a gente vai deixá-lo beber um pouco de água, refrescar o animal com banho, é por isso que depois do treinamento, o animal está suado, a gente refresca ele com banho e depois do banho deixa o animal se fartar, beber quanta água ele quiser. E também pense no descanso do seu cavalo. Overtraining, que é excesso de treinamento, também pode provocar cólica, porque estressa o animal. Às vezes o animal é tão motivado a fazer as atividades que ele está sobrecarregado, está super treinado, né? Sobrecarregado com o treino, que é o overtraining. Então, lembrar do ritmo circadiano do animal, das 24 horas ali do cavalo e de como aquele cavalo está sendo treinado, que ele precisa descansar também. Sempre verificar os sinais vitais do cavalo, né? A sensibilidade dos músculos, dos cascos e observar diariamente a presença de fezes nas baias e nos piquetes, porque a consistência normal são aquelas fezes firmes e que se desfazem. Fezes amolecidas, né? Diarreia, que é um sintoma e que vai provocar desidratação no animal. Fezes menores do que o normal pode ser menor ingestão de fibra e ou possível compactação. E excessivamente firmes podem ser, sim, indícios de compactação intestinal. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Gente, qual o principal manejo para evitar problemas? Chamar o veterinário. Até o exame e a liberação do animal, aquele cavalo que está com cólica que você pôs no cabresto e começou a dar aquela rodadinha com ele 30 minutos, chamou o veterinário, até que o veterinário chegue, continue monitorando aquele animal e andando levemente com ele. Não permita que se alimente ou que beba água, porque pode ser que sobrecarga gástrica e nesse momento se o animal comer ou beber água, pode romper o estômago e significar a morte daquele animal. Não medique o animal por conta própria, né? Todo medicamento tem efeito colateral e pode mascarar cólicas graves, piorando o quadro. Nessa imagem aqui, ó, úlcera gástrica sangrante associada, né, ao uso de fenilbutazona em equino também. Não administre nada por via oral para o seu cavalo, porque tratamentos devem ser feitos somente por veterinários. Existe risco de pneumonia por aspiração, sobrecarga e ruptura gástrica. Tem uns tratamentos caseiros aí. Dá cerveja preta para o cavalo com cólica, dá Coca-Cola para o cavalo com cólica. Gente, não faça isso. Isso pode entrar para o pulmão. E aí, além de um cavalo com cólica, você tem um cavalo com cólica e um cavalo com pneumonia. Não administrar nada por via retal, porque é o veterinário que sabe o volume, a temperatura adequada, se vai utilizar ou não, como nesse potro aqui, o uso da sonda de Foley para ajudar na infusão do enema, para retenção de mecônio. Não é coisa para amadores ficar lidando com cólica. O animal que está com cólica tem que ser mantido tranquilo, né, em um local seguro e pequeno para evitar traumas mecânicos, porque na hora dele deitar, rolar, se ele sentir dor, pode sim se machucar mais, né, nas ancas, na face, nas espáduas, então nos jarretes, então a gente precisa evitar esses problemas. Éguas com cólica e filhotes com cólicas devem permanecer perto um do outro, mas separados, igual nessa baia aqui, ó. O filhote está sendo tratado
filhote está sendo tratado aqui, mas está em contato visual com a mãe. Por quê? Senão você vai sobrepor mais um estresse a ele, além da doença, que é ficar sem a mãe. Ou a mãe ficar sem ver o filhote. E isso é importantíssimo, né? Porque o quadro vai resolver e depois a gente vai precisar da ligação materno-fetal. Animais que já apresentaram cólica possuem 10 a 15% mais chances de recidiva se comparado a outro equino. Deveria ter laudo também, além de presença de areia nas fezes, todo cavalo que se fosse comprar deveria ter laudo assim, esse animal nunca teve cólica na vida, testado por veterinário. Ou já teve cólica uma vez, que cólica que foi, como é que foi tratado, né? Tinha que estar lá na carteirinha do animal, assim, esse tipo de ocorrência na saúde do animal. Transportar um cavalo com cólica para um centro cirúrgico também é arriscado, então a gente precisa pensar na segurança do animal e também na segurança das pessoas quando a gente está transportando o animal para o centro cirúrgico, já que nós estamos recomendando aqui, né, que os casos graves sim têm que ser levados para centros cirúrgicos. Fechando o nosso assunto aqui, para fixar, essencial para prevenção e controle de cólicas: qualidade e quantidade de água e de alimento, número adequado de refeições, monitorar a dentição e controlar verminoses e doenças. O cavalo tem que ter pelo menos um exame odontológico por ano, a partir, né, de 2,5, 3 anos ali. Alguns animais antes, se os problemas forem diagnosticados, né, por exemplo, animais que têm desvios dentários e outros tipos ali de problemas. Programar os treinamentos de forma adequada para aquele animal. A maioria das cólicas pode ser evitada com manejo correto para evitar os fatores predisponentes. E prevenção, pessoal, é melhor para todo mundo. É melhor para o cavalo, para o dono do cavalo, para o veterinário, para todo mundo. Cólica, quem dá o alerta? É a pessoa que está mais próximo do animal, que passa mais tempo do lado do animal. E não é assim, tá com cólica, eu vou avisar depois. Não, tá com cólica, eu vou avisar agora. Cólica é prioridade. E buscar o veterinário rapidamente, porque como a gente já disse aqui, é o veterinário que vai saber. E o veterinário bem informado tem que saber gastroenterologia, que necessita da formação em contenção, exame físico, clínica médica, clínica cirúrgica, muita anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal, as causas, estudar as etiologias e também a sensibilidade extrema dos equídeos aos componentes dos micro-organismos residentes da microbiota, né? As toxemias aí por fragmentos bacterianos, por exemplo. E é o veterinário que sabe fazer diagnóstico e tratamento de cólica. Então, nós precisamos sim sempre procurar o veterinário. Aqui são as principais referências que nós utilizamos para essa apresentação aqui. Tem muitas outras que estão aí também na literatura. Há alguns links, né, de interesse aí para que vocês vejam alguns vídeos lá no YouTube que eu acho importante também deixar aqui para vocês. E eu gostaria de agradecer a todos, especialmente, né, ao Instituto de Ciências Agrárias, a nossa universidade, o nosso grupo de estudo em equidiocultura, já convidando os alunos aqui para participarem dos editais de seleção quando tiver. E deixo aqui os meus contatos para qualquer dúvida, qualquer sugestão ou consideração que vocês tenham, tá? Para poder fazer. Muito obrigada a todos e eu espero vocês no próximo vídeo de equidiocultura. Espero produzir muitos outros mais. Um abraço e até mais.